executivo de futebol. Dia 9 desse mês, o presidente Andrés Rueda Garcia deu entrevista pós-jogo contra o São Bento. Aliás, vou ser bem honesto com vocês, não entendi aquela entrevista. Não tinha nada assim de normal para levar o presidente a mais uma entrevista coletiva, desgastando a imagem dele, que está constantemente aparecendo. Vendeu o Soteldo, o presidente fala. Saiu do Transferban, o presidente fala. Escreveu o Madison errado na Paulista, o presidente fala. Aí o Santos escapou da segunda divisão, que era mais do que obrigação. Ainda com um time de meninos, botaram os moleques numa fogueira danada. Palavras do presidente. Em 3 e 4 dias, o executivo de futebol chega. Era o William Thomas, que já trabalhou no Santos na gestão Pérez, trazido pelo Paulo Autuori. O William Thomas preferiu ficar no Atlético Paranaense. E estão completando 5 meses que o Santos não tem um executivo de futebol. E por que eu estou falando isso? Porque o executivo de futebol é o cara que tem network no mercado, é o cara que vai analisar com a comissão técnica quais as contratações que devem ser feitas ou não, junto com a comissão, os jogadores que não devem permanecer no clube. E o Santos está à beira de ter novos transfer bans. Ontem, eu até falei equivocadamente na live, mas depois eu fui pesquisar, na situação do Sacha, e eu vou explicar o que é. O Santos deve dinheiro do Sacha? Deve, cara. O Santos trocou o Sacha pelo Zeca em 2018. 50% do Sacha era do Santos, 50% do Internacional. Assim como o Zeca, 50% do Santos, 50% do Internacional. A gestão que foi impeachada achou por bem encontrar, porque o Sacha estava em um bom momento, comprar os outros 50%. Só que não pagou. E aí, quando o Yuri Alberto acabou o contrato com o Santos, e para liberar ele poucos meses antes, o Santos fez uma composição com o Internacional de Porto Alegre. Em vez de 5% da formação, vocês me dão mais 5%, totaliza 10%, em uma hipotética e futura venda. E começamos a pagar o Sacha a partir de março, ou seja, março agora que passou de 2021. Essa proposta foi feita em 2020. Muito provavelmente, ninguém me falou nada, mas eu não vi, o Santos não pagou em março. E agora o Internacional vem com uma proposta de 3 milhões de euros pelo Felipe Jonathan. Eu já chequei, a informação foi do UOL, lá de Porto Alegre, e é verdadeira. O Inter quer dar 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. O Santos pagou 6 milhões de reais no Felipe Jonathan. Abate aí os 8, 10 milhões com juros que o Santos deve para o Inter, do Sacha, que já foi vendido para o Atlético Mineiro. O Internacional dá 500 mil euros, pouco mais de 3 milhões de reais, à vista, e parcela o restante, os 7 milhões de euros. Eu vou falar já, desde já, e a gente vai voltar a falar do jogo. Você vender para o mercado do exterior é uma coisa. Você não reforça a rival e a moeda lá vale 7 vezes, quase mais do que a moeda daqui. Você vender para pagar dívida um jogador para o rival, isso é enfraquecer a marca. Eu vou fazer um rápido comparativo. O Ceará, e com todo o respeito, a grandeza do Ceará, não é 5% do que representa o Santos, não vendeu o Felipe Jonathan para o Santos e o Santos teve que pagar a multa. O Everson, goleiro, que hoje está no Atlético Mineiro, o Ceará não vendeu para o Santos, teve que pagar a multa. Isso é atitude de time que quer crescer. Então, se o seu Internacional de Porto Alegre quer pagar, quer comprar o Felipe Jonathan, que deposite a multa. Eu espero que ontem não tenha sido o último jogo do Felipe Jonathan. Porque se isso acontecer, é a prova cabal de que o Santos virou barriga de aluguel e é apenas um time médio que forma jogador para reforçar o rival. Já não bastam os Gustavos Henriques, já não bastam os Brunos Henriques da vida. Você vai fazer isso de novo agora com outra agremiação? Desculpa ter saído da pauta, Murilo Tauro e Caio Couto, mas era necessário falar sobre isso. Você quer falar alguma coisa aí dessa possibilidade do Felipe Jonathan defender o Colorado Gaúcho? A proposta existe, Caio. Se vai aumentar, se vão aceitar essa proposta irrisória. A verdade é a seguinte, eu vejo muita gente falando assim, pô, mas os demais clubes não respeitam o Santos. Desculpa, se nem o Santos se respeita, como é que outros clubes vão respeitar, Caio Couto? Desculpa aí o desabafo. Vou só complementar da seguinte forma. É público e notório que o único lateral esquerdo mesmo, de fato, na equipe profissional do Santos se chama Felipe Jonathan. Ontem, por exemplo, quando o técnico entende que tem que levá-lo para o meio de campo,
ele não bota um lateral para fazer a função de lateral. Ele bota o Copete para fazer a função de lateral para cair por aquele lado ali. Por quê? Porque mostra que o elenco não tá faltando jogador da posição no elenco. Então, o único que você tem, você vai deixar sair, digamos assim, ainda mais complementando para uma equipe aqui de dentro. Então, cara, já tá a minha opinião. Para mim é um absurdo que o Felipe Jonathan foi embora do Santos. O Caio Couto não, o Murilo Tauro, perdão, eu tô meio... você quer falar alguma coisa a respeito do Felipe Quero. Jonathan? A gente vai voltar a falar desse assunto. Sim, no último bloco a gente fala, mas é por isso que eu cobro aqui, cobrava, o Santos contratar um lateral esquerdo. Porque se sai o Felipe, não tem ninguém. Não tem. Não tem ninguém. O Copete improvisado, que acaba o contrato mês que vem. E não vai ficar.